Uma honra estar aqui, inclusive cumprimentar o palestrante anterior, que com certeza foi uma referência bibliográfica que eu utilizei bastante nas minhas pesquisas, né? Uma referência, o livro do professor Paulo Afonso, na temática de ambiental, bem como lembrar também do desembargador, né, Prudente, com a sua decisão à época sobre a soja transgênica e o princípio da precaução. Então, dizer que é muito importante, né, que a gente tem esses espaços para discutir esse problema, que é um problema, digamos assim, invisível, mas que está na nossa mesa todos os dias. E é um problema também que envolve a questão das desigualdades, porque o professor Paulo bem falou, né, que toda mãe deveria se preocupar em comprar alimento orgânico para o seu filho, mas qual que é a realidade do nosso país, né? O alimento orgânico ainda não está acessível. Então, nós temos grandes desafios, né? Alguns pontos até são parecidos com o que o professor Paulo falou, mas acredito que a gente acaba complementando, né? Então, nós temos a complexidade dos agrotóxicos decorrente dos riscos, né? Muitos dos riscos só se manifestam muito tempo após a exposição. E os genes, inclusive, os genes que são expostos a agrotóxicos, eles são repassados para outras gerações, para as proles. Então, é muito, muito grave o que está acontecendo hoje, né, com essa contaminação, né? É a chamada toxicidade crônica, né, que talvez seja pouco documentada pela ciência. Na verdade, a ciência, no momento da liberação das substâncias químicas, não tem dado conta de todos os efeitos adversos, né? E o direito, como ele depende da ciência, ele também tem grande dificuldade, e por isso que há até uma obra que diz que o direito e a ciência até hoje não conseguiram, falharam, né, em nos proteger diante dos riscos dessas substâncias químicas. Então, nesse contexto, a gente tem um grande desafio, porque Hipócrates, que é o pai da medicina, já no século V a.C., ele falava que o alimento deveria ser o nosso remédio, né? E hoje, infelizmente, é ao contrário, né? Diante de todos esses riscos que a gente escutou ali pelo professor Paulo, né? A gente sabe que são imensos riscos. Então, infelizmente, a gente não está seguindo essa ideia. E a gente precisa reverter esse quadro, e é bastante desafiador, né? O professor Paulo mencionou vários instrumentos que a gente tem, a lei, o projeto de lei e o retrocesso que é. Então, eu vou também trazer alguns pontos para a gente lembrar e dizer que não é de hoje que esses riscos têm sido mencionados, né? Esses riscos, desde 1962, com essa obra clássica, em que a bióloga norte-americana Rachel Carson trazia um cenário mostrando a morte dos pássaros por conta da ocorrência do DDT. A partir dali, o DDT foi, em 72, banido nos Estados Unidos, e aí a gente observa um cenário de injustiças socioambientais permanente no mundo. Por quê? Porque ele foi banido, por exemplo, no Brasil. Aqui a Rachel Carson, ela foi bastante atuante, foi no Congresso dos Estados Unidos, depois, a partir dali, então, houve um alerta, né, de que essas substâncias, bem como o professor Paulo falou, elas têm que continuar com esse nome. Não pode ser defensiva agrícola, não pode ser produto fitossanitário, como é o projeto de lei que quer transformar, tem que ser agrotóxico, o consumidor tem o direito de saber, é até uma decorrência do princípio da precaução, o consumidor ter acesso a essa informação e pelo menos poder escolher, no mesmo sentido aquele projeto de lei do transgênico que quer tirar o T, que também é um absurdo. A pessoa tem que pelo menos poder escolher se ela quer ou não comprar um produto que tem algum alimento que gere algum tipo de risco. E esse cenário de injustiça socioambiental, ele é permanente. A gente tem vários exemplos, né, de injustiças socioambientais. Por quê? Porque, só para a gente citar, o DDT foi banido ali em 72, nos Estados Unidos e em alguns outros países. No Brasil foi banido apenas em 85. Né? Então, tudo demora muito. A gente continua utilizando produtos obsoletos, como o professor Paulo também mencionou. Tem um documento interessante da Larissa Bombardi, que é a Geografia dos Agrotóxicos do Brasil, quem tiver interesse, está disponível online, em que ela coloca lá que há uma grande porcentagem das nossas substâncias que são proibidas na União Europeia. Então, a gente observa esse cenário permanente de injustiça socioambiental, de forma que a gente teve no nosso leite materno no Brasil já constatada a presença do DDT. Quer dizer, o DDT está proibido, mas ele permanece
ele permanece no meio ambiente, na natureza, nas crianças, nos bebês, nas futuras gerações. Então, a gente tem uma contaminação, né, que ela não tem tamanho, é muito difícil a gente mensurar todo esse impacto. As substâncias químicas, em geral, elas mimetizam os hormônios, por isso que há já vários dados mostrando a relação entre os agrotóxicos e problemas na tireoide, né, problemas hormonais, em pessoas muito jovens. Eu fui em uma palestra de uma médica endócrino, e ela constatou no consultório dela, assim, pessoas muito jovens já tendo que tomar medicamentos para tireoide, para disfunção hormonal. Então, já há vários estudos mostrando essa relação. E o DDT, na época, então, ele foi banido porque ele foi constatado que ele era, além de cancerígeno, também mimetizava, né, imitava um hormônio. Então, esse cenário, a gente tem outro exemplo também, né, de injustiça socioambiental, uma fábrica norte-americana instalada ali na Índia, na cidade de Bhopal, e um acidente que ocorreu ali em 3 de dezembro, daí a data que ficou marcada, né, 3 de dezembro é o Dia Mundial dos Agrotóxicos. E a gente tem outros relatos de fábricas que não podem vender o produto no seu país, então continuam instalando essas fábricas em outros países com leis menos rigorosas, populações mais carentes. A gente tem vários casos nesse sentido. E por que é tão importante a gente ter uma política preventiva precaucional diante dos riscos dos agrotóxicos? Porque hoje a gente vive em contato com produtos que são produzidos a partir de um nível muito avançado do conhecimento, mas essa ciência que gera esse produto, ela não é capaz de reverter os danos. São danos irreparáveis, né? Muitos dos danos que ocorrem são irreparáveis. São potencialmente catastróficos, ultrapassam as fronteiras geográficas, como é o caso da poluição ambiental em geral, né? Quando ocorre um acidente, a gente daqui a pouco está ouvindo, passou para outro estado, vira e mexe a gente tem alguma notícia nesse sentido. Então, aqui também a gente tem relatos da poluição transfronteiriça por agrotóxico. Transgeracionais, né? Então, também aí já afetando até os genes, como eu mencionei para vocês, isso é extremamente grave, né? Quem está grávida, eu tenho uma cunhada que está grávida, eu já mandei uma mensagem para ela, assim, olha, eu estava estudando para dar uma palestra para juízes federais, né, responsabilidade, e por favor, compra só orgânico. Ela está grávida, então, assim, a gente tem essa preocupação, mas, assim, ainda, como eu mencionei, ainda a questão do acesso ainda é complicado. Então, esses riscos, eles são considerados complexos, diferenciados, porque eles são potencialmente catastróficos, tem alguns exemplos aqui, cancerígenos, há vários estudos, depois lá na frente eu menciono alguns, a alteração hormonal, desregulação endócrina. Eles são transgeracionais e também persistem muito tempo no meio ambiente. Isso é interessante mencionar a atrazina, que é um dos agrotóxicos mais vendidos no Brasil, foi proibido na Alemanha em 91 e foi encontrado naquele solo em 2011. Né? Então, permanece no meio ambiente, muito embora proibida, permanece no meio ambiente. Aqui também esse outro estudo mostra que encontraram atrazina na poeira domiciliar meses após a aplicação. Transfronteiriços ultrapassam as fronteiras geográficas, já foi encontrado agrotóxicos em várias regiões onde não há aplicação, inclusive nas áreas polares, regiões polares, então há estudos mostrando também essa complexidade. Aqui a pulverização aérea também é outra fonte de contaminação, contaminação para outros locais, afetando quilômetros longe do local, poluindo ali solo, água, né, plantas, enfim. E temos aqui somente que mencionar ainda que, apesar de termos aí injustiças socioambientais, temos também um efeito que é chamado de efeito bumerangue. Todos nós, de certa forma, acabamos sendo afetados por essa poluição, porque, como foi mencionado anteriormente, ela não respeita as fronteiras geográficas. Obviamente que quem tem mais condição de se proteger, né, desses riscos consegue essa proteção, mas há, então, esses riscos de classe ou injustiças socioambientais, como a gente mencionou. E aí, então, nós temos que lembrar que estamos diante de dois direitos fundamentais, direito fundamental ao meio ambiente, direito fundamental à saúde, e a importância de vários princípios, né? Não só o princípio da precaução, da prevenção, poderia mencionar ainda do poluidor-pagador, né? Na nossa ordem jurídica, princípios que precisam ser efetivados
para que a gente consiga se proteger um pouco mais, pelo menos, desses riscos, né? Aí o professor Paulo bem lembrou do princípio da informação também, que é extremamente relevante, né? Até a gente pode lembrar a questão da propaganda de cigarro, como ela era antigamente, como ela é agora, né? Como são os nossos maços de cigarro. Então, a gente precisa ter, a população precisa saber o que ela está consumindo, se tem risco, se não tem risco, é aquela questão da rotulagem extremamente relevante que o professor mencionou ali no final. E aqui, nesse artigo, né, achei interessante trazer para vocês, o artigo 196 da Constituição, ele coloca lá que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Esse artigo 196, o STF, ao julgar o recurso extraordinário sobre radiações eletromagnéticas, mencionou que está implícito nesse artigo o princípio da precaução. Claro, a gente já sabe do 225, né, bastante, 225 lá, quando ele fala também do emprego de técnicas que envolvam riscos, né, então também é bastante mencionado, mas eu achei interessante trazer por conta da ligação entre os agrotóxicos e os riscos à saúde, né. Então, o Estado aí, ele tem que intervir através de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco. Será que o Estado está fazendo isso, né? A gente viu na palestra anterior que não, o Estado está promovendo, né, o uso e não incentivando aí essa redução do risco de doença. Existem vários aspectos que eu posso trabalhar, alguns até já foram mencionados pelo professor Paulo. Então, a questão da reavaliação periódica dos agrotóxicos seria um dos instrumentos que nós teríamos para efetivar o princípio da prevenção, da precaução, princípio da prevenção e da precaução, já que nós tínhamos na nossa legislação um prazo de 5 anos de validade de cada agrotóxico. Esse prazo de validade foi retirado e agora fica a cargo da sociedade, né? E lá a Anvisa fazer a reavaliação, ou quando organizações internacionais trazem esse dado. Então, a gente vê que a gente já teve um retrocesso também nessa questão da reavaliação, porque é muito importante que a administração pública possa tomar suas decisões com base na melhor ciência disponível, no estado da arte, que a gente chama, né? E, nesse caso, como não há esse prazo, a indústria, o poluidor pagador, digamos, o poluidor, o empreendedor, ele ficou beneficiado. Ali a proibição daqueles agrotóxicos já foram mencionados. Existem alguns estados que já editaram leis estaduais proibindo agrotóxicos proibidos no país de origem. Santa Catarina é até um deles, mas, infelizmente, pelo que eu ouvi, não há uma fiscalização, então é muito triste. Que bom, temos uma lei no estado de Santa Catarina. A lei não é cumprida, então é como se não existisse a lei, né? Então, complicado. Proibição de pulverização aérea, o professor Paulo mencionou, a União Europeia, via de regra, proíbe. Aqui em Santa Catarina, a gente precisa lembrar do Brasil, né, do federalismo cooperativo. Estados e municípios também podem legislar sobre a questão ambiental. E alguns municípios, então, editaram normas proibindo a pulverização aérea. É o caso ali de Boa Esperança, no Espírito Santo. E, recentemente, o estado do Ceará proibiu a pulverização aérea. Também tem uma lei estadual que é inovadora e que já dá um passo à frente, né? Apesar de tantas notícias ruins, a gente tem algumas notícias interessantes pesquisando o tema. A professora Sônia Rez, ela organizou uma obra bem importante chamada Poluição Ambiental e Doenças no Brasil, e ela coloca que há vários agrotóxicos autorizados que são menos tóxicos, da classe 3 e 4, né, que poderiam ser substituídos pelo da classe 1 e 2. Na verdade, então, banir os menos tóxicos e deixar banir os mais tóxicos e deixar os menos tóxicos, né? Então, utilizar a melhor tecnologia disponível, né? Best Available Technology, o princípio da prevenção, enfim. A informação para a sociedade em geral é algo extremamente relevante. Já existem algumas iniciativas, dias estaduais do combate aos agrotóxicos, ensinar as crianças a plantar, a fazer a sua própria horta, talvez seja a solução do futuro, porque parece que, às vezes, as normas de comando e controle não dão conta e a educação pode ser um instrumento. A formação para os aplicadores, alguns estados exigem que, para aplicar o produto, o agricultor tenha feito um curso específico, então isso é bem importante. Mas, infelizmente, né, há ainda grandes desafios porque a gente tem um histórico de incentivo ao uso dessas substâncias, muito porque, com a Revolução Verde,
vinha aquela ideia de que era necessário, claro, acabar com a fome, um problema social. Então, inclusive, os bancos eles concediam créditos desde que o agricultor comprovasse que ele utilizou ali um tratamento profilático através de pesticida que independia de praga. Então, ele não esperava ocorrer a praga, ele tinha que ir lá utilizar aquela quantidade para conseguir aquele empréstimo. Então, a gente observa que houve esse incentivo de utilização dessas substâncias por conta dessa necessidade de se produzir mais. Aí o termo defensivo trazendo essa ideia que, claro, né, a gente pode aumentar a produtividade, não é questão de ser contra, mas tem que ter segurança, o produto tem que ser liberado com segurança. Então, essa propaganda também veiculada pela mídia, a gente até no final eu coloco, né, agora o agro é pop, né? Então, tudo isso a gente vê que há toda essa informação que chega, né, para a população em geral, que não tem acesso à informação, que não tem esse conhecimento, infelizmente, não sabe dos riscos que, até o que o Beck fala, né, a população está preocupada no final do mês em ir no mercado e conseguir fazer as suas compras no mercado. Então, transgênico, agrotóxico, o que é isso para a nossa população no geral, né? É muito difícil nesse contexto. E aí, novamente, o Estado incentivando na lógica inversa do poluidor-pagador, através da redução de CMS e da isenção do IPI. Então, nós temos externalidades negativas, prejuízos, problemas de saúde, muitos que não são quantificados, muito difícil de se quantificar, e aí o Estado exercendo o papel de incentivar. E aí nós temos esse cenário, então, que o nosso país se tornou aí o maior consumidor dessas substâncias, em um cenário também em que poucas empresas controlam o mercado. Recentemente, aí, aqui estavam 5 empresas que controlavam mais de 60% no mercado, mas a gente soube que, recentemente, a Bayer comprou a Monsanto, então esse mercado está mais concentrado ainda. É um grande poder econômico que está aí controlando esse mercado de agrotóxicos. Felizmente, temos algumas notícias boas, quer dizer, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, o que o STF vai julgar, mas há essa ação direta de inconstitucionalidade em que o pessoal questiona essa isenção e essa redução do tributo junto, né, ao STF. Então, eu considero essa ação de grande relevância para o nosso país, porque se essa ação for julgada procedente, nós vamos pelo menos ter um cenário em que os tributos chegarão aqueles 40 bilhões, certo, professor Paulo, que o senhor mencionou na sua palestra, passarão a chegar aos cofres públicos, quem sabe a suprir os gastos com intoxicações agudas, enfim, mais pelo menos. E aí nós estivemos acompanhando o processo, né, a procuradora Raquel Dodge, então, coloca que, ao fomentar a intensificação do uso de agrotóxicos, o Estado descumpre importante tarefa de extração constitucional referente à preservação do meio ambiente e afronta diretamente a melhor compreensão do princípio constitucional do poluidor-pagador. Claro, porque a gente fala muito de prevenção, precaução, mas o poluidor-pagador também é fundamental, né? Porque a gente muitas vezes não consegue responsabilizar a indústria, porque o nexo de causalidade é muito difícil. Há um julgado do STJ bem interessante, em que eles colocam que a teoria do risco integral deve prevalecer. Foi utilizado agrotóxicos e ocorreu a morte de 1.300 pássaros, né? Então, nesse caso, conseguiu, através de ação civil pública, responsabilizar aquela fazenda, aquela empresa, enfim, aquela pessoa jurídica que estava utilizando desse agrotóxico, mas é algo que muitas vezes acontece e não há responsabilização, né? A gente sabe disso. Então, o princípio do poluidor-pagador é bastante importante. O STF, agora, ele está em fase de solicitar informações para poder julgar. Ele coloca o seguinte, então, ele tem algumas dúvidas. Ele colocou: há alternativas economicamente viáveis para a complementação ou substituição do uso dos agrotóxicos com equivalentes efeitos fitossanitários? É aquela dúvida, né? É possível continuar produzindo e utilizar menos agrotóxicos? A gente precisa produzir, o agro também tem a sua importância, enfim. E aqui nesse estudo foi constatado, foram examinados em 26 países, 62 iniciativas de proteção integrada de cultura, e concluiu-se que é possível reduzir o uso de agrotóxico e manter a produtividade.
Existem várias técnicas, sistemas agroflorestais, enfim, né? A ciência dessa área também já evoluiu bastante. Então, a gente tem já essa pesquisa mostrando que é possível, então, reduzir o uso de agrotóxicos. Depois, o STF também questiona se há subsídios empíricos de natureza oficial para estabelecer uma inferência entre a utilização de agrotóxicos e os impactos negativos na saúde do trabalhador rural. Eu consegui alguns dados mostrando que há vários estudos relacionando problemas de doenças, enfim, em áreas onde há grande utilização de agrotóxicos no Brasil. Então, acho que até o professor também Paulo mencionou, né, malformação congênita no Paraná, aqui também malformação congênita no Mato Grosso, outras tendências a agravos crônicos ali na região de fruticultura do Ceará. E há ainda também associação entre linfoma não-Hodgkin e agricultores, trabalhadores agricultores. Então, há vários estudos mostrando essa relação entre o uso de agrotóxicos e as doenças nos trabalhadores rurais, né, que aplicam, que são aqueles talvez mais afetados, né. Aqui também doença de Parkinson e exposição ocupacional, também há essa forma essa metodologia meta-análise. Eu conversei com um médico que pesquisa bastante essa área, ele falou que o estudo de meta-análise é o mais aprofundado, né, em que há várias pesquisas da área, então é um estudo bem importante. Também ali um outro estudo mostrando um aumento de risco em 50% da doença de Parkinson. Um outro estudo ainda mostra Alzheimer. É tanta doença, é tanta coisa assim que a gente fica impressionado, né? Então, e também aquela esclerose lateral amiotrófica. Então, Parkinson, esclerose amiotrófica e doença de Alzheimer. E ainda temos aqui a desordem do espectro autista, que é outra questão. Também nas escolas, quem tem filho, assim, tem reparado como tem aumentado o número de crianças com autismo, né? Os pediatras também, vira e mexe, eu me lembro que a pediatra perguntava assim, a sua filha, ela faz isso, ela faz aquilo, porque a criança vai se desenvolvendo, mas às vezes com 2, 3 vai perdendo algumas habilidades. Então, uma preocupação bem constante hoje dos pediatras é a questão do autismo, déficit de atenção também, há estudos mostrando essa questão. Um outro questionamento do STF a estimativa dos custos públicos voltada à incorporação de tecnologia em saúde e ao tratamento de doenças relacionadas ou causadas pela exposição ao agrotóxico. É muito difícil quantificar, até porque são inúmeras doenças, né, como eu mencionei para vocês. Esse estudo do Paraná, ele estimou que para cada $1 gasto com a compra de agrotóxico, cerca de 1,28 poderiam ser gerados em custos por intoxicação. Mas é intoxicação aguda, né? Ninguém está falando de intoxicação crônica. Então, assim, o custo é imenso, mas a gente não consegue saber que custo é esse. E quanto custa uma vida, né, de uma pessoa que morre intoxicada ou não tem custo. No Reino Unido também foi feita uma pesquisa, custos em torno de 257 milhões, na Alemanha, Estados Unidos, China. Então, um livro só colocando, né? O título do livro é Pagando o Preço, o custo total dos pesticidas, mas não é o custo total, né? A gente sempre tem que lembrar aquela coisa da subnotificação, né, como o professor Paulo falou. E ainda, a relação de causalidade necessária, fático-normativo, entre o uso de agrotóxicos, ainda que em patamares regulares, e consequências para o meio ambiente e para a saúde pública. Primeira questão, né, a gente precisa lembrar que, na verdade, não existe uma dose segura, né? Existe uma ausência de evidência científica e avaliação de risco adequada. Quando se libera um agrotóxico, não se faz um estudo entre o risco de uma substância química junto com outra substância química no organismo, da sinergia. Se faz estudo de uma substância química sozinha, né? Então, estudos dos anos 80 e 90, financiados pela indústria, ignoravam conceitos de efeitos de baixa dose, disrupção endócrina, epigenética, se consideravam efeitos em crianças e impacto ecológico. Opa, tem uma coisinha aqui. Aí tem outra questão bem complexa também, estudos apenas com princípio ativo, sem os adjuvantes, porque na hora de aplicar o produto tem
tem outros produtos que vão junto que podem ser até mais tóxicos. Assim, tu vai estudar, tu acaba descobrindo que tem mais questões mais complexas ainda envolvendo toda essa questão. Esse glifosato, que é o agrotóxico mais utilizado no Brasil, né, já tem estudos mostrando o impacto letal em anfíbios, aquáticos e terrestres, necrose e morte de células humanas, umbilicais, embrionárias e placentárias. Aqui a questão das intoxicações, né? No Brasil, uma média equivalente a 7 intoxicações por dia. Em Santa Catarina, 702 intoxicações em 2018, 23 óbitos, e desses 90 óbitos que ocorreram nos últimos 4 anos, 14 óbitos por glifosato. Então, esses são os dados que aparecem, né? Que a gente tem mais... que a gente tem, digamos assim, os danos concretos, que a gente já consegue constatar imediatamente. Os danos abstratos, que demoram mais tempo, é mais difícil de a gente ter dado. Há uma relação também ali, que o professor também, o Paulo, já falou, entre suicídio, né, e o uso dessas substâncias. Há estudos mostrando também déficit de atenção e uso de agrotóxicos. Aqui, um estudo também feito através de uma meta-análise, como eu falei para vocês, né, que é um estudo mais aprofundado, publicado em revista de impacto, aí, recente, 2018, agrotóxicos e risco de câncer de tireoide. Então, assim, também já foi constatado ali que há um aumento desse tipo de câncer. Daí, também, leucemia em crianças expostas a pesticidas domésticos, e também aqui tumor no cérebro. Então, assim, há vários estudos, né? Até o linfoma não-Hodgkin e o 2,4-D, que foi ali também mencionado. Ali a questão da água, a contaminação do nosso meio ambiente. Temos poucos indicadores no Brasil, isso também é bem complicado, né? Difícil de ter dados todos os anos sobre a questão da poluição do solo, da água, mas esse aqui, o Ministério Público de Santa Catarina tem a doutora Grace, né? Ela está coordenando uma equipe que trabalha com a questão dos agrotóxicos em Santa Catarina, então tem também essa questão importante. O PARA também, que é um programa importante, que avalia os resíduos dos alimentos, mostra lá que foram aproximadamente 20% das amostras dos produtos foram considerados insatisfatórias. O projeto de lei quer retirar esse PARA, também é algo assim, totalmente contrário ao princípio da informação, porque a gente precisa saber qual alimento tem mais agrotóxico, qual não tem, né? A gente precisa saber, é uma informação que diz respeito ao nosso alimento, né? Então, é um absurdo que esse projeto de lei, que visa, entre aspas, atualizar, né? E quer trocar lá o termo agrotóxico por fitossanitário e flexibilizar. Não vou falar muito, já estou me encaminhando para o fim, até porque foi bom que o professor Paulo já mencionou. A ideia dele é retirar realmente a competência ali da Anvisa e do meio ambiente, deixar no Ministério da Agricultura, o que é muito grave, né? Porque a Anvisa já tem dificuldade de retirar o produto do mercado, ela já demora na reavaliação, e aí assim ela nem vai mais ter nenhum papel. Então, a gente está caminhando para um cenário muito complicado, né? Além dessa questão de proibir apenas os riscos considerados inaceitáveis, né? Inaceitável para quem? A lei é muito rígida nesse ponto. A nossa lei de 89, ela coloca: não é possível produtos que apresentem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas. E o projeto de lei quer flexibilizar isso para um risco inaceitável, né? Que é extremamente subjetivo o que seria um risco inaceitável. Então, a gente questionar um pouco esse modelo agrícola, né? Vai ser POP para quem? Até que ponto? Nós estamos exportando uma série de commodities, ampliando a área para cultivo de soja e, por exemplo, estamos precisando importar feijão e arroz, que são alimentos básicos dos nossos brasileiros, né, das pessoas, porque precisam se alimentar. Então, é tudo muito complicado. Então, depois de 50 anos, quase 60 já dessa obra, qual que é o cenário que a gente tem? Aqui tem uma pesquisa mostrando que quanto maior o consumo de alimentos orgânicos, menor o risco de câncer. Quanto maior o consumo de alimentos orgânicos, menor a ocorrência de síndrome metabólica.
No estado do Ceará, houve a edição de uma lei reduzindo para alimentos orgânicos com selo verde ali o ICMS. O Estado precisa incentivar outro modelo de produção, tornar esse produto mais acessível para as pessoas, e o princípio do protetor recebedor é um caminho que pode ser utilizado. A gente precisa estimular as atividades amigas do meio ambiente. Então, é isso. Aqui tem algumas referências, eu deixei a aula à disposição. Muito obrigada pela atenção.